Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é sobre por quanto tempo mais devemos manter a medicação para perda de peso depois da gente já ter atingido a nossa meta de emagrecimento. Bom, a resposta para essa pergunta não é tão simples assim. Vai variar de paciente para paciente. Existem casos em que a retirada da medicação pode acontecer de uma maneira mais rápida, em poucos meses, e há casos em que não há previsão de retirada da medicação. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro caso são de pacientes mais jovens que não têm histórico de excesso de peso no passado, não foram crianças obesas, não foram adolescentes que estavam acima do peso, sempre mantiveram a boa forma física e engordaram pontualmente. Por exemplo, uma mulher jovem na casa dos seus 25, 30 anos após o parto, ou uma pessoa que se acidenta e tem que ficar em repouso usando medicamentos que podem levar ao ganho de peso, como o uso de corticoides, por exemplo. Esses casos, por exemplo, a pessoa pode ter ganhado 10 quilos, 15 quilos no período de um ano, são mais fáceis de recuperar. Então, normalmente esses pacientes tendem a perder peso mais rapidamente e a retirada tende a ser mais depressa. Por que isso? Porque existe um fenômeno chamado memória metabólica. Esse paciente sempre foi adaptado a ter um peso mais controlado ao longo de toda a sua vida. Então, estar acima do peso para ele não é uma situação normal. Então, é mais natural para o organismo, nesse tipo de situação, voltar ao seu peso anterior. Só para citar um exemplo. O paciente precisou emagrecer 10 quilos, vamos supor. Nós utilizamos medicação para ele em 4 meses conseguiu perder peso. Nesses casos, provavelmente a perda de peso dele deve acontecer também, o desmame da medicação, ao longo de outros 4 meses. Normalmente eu uso essa regra. Então, se o paciente demorou 4 meses para emagrecer, pelo menos outros 4 meses de redução gradual da dose da medicação. Agora, existem situações que são mais complicadas. Por exemplo, pacientes que têm um histórico de obesidade de longa data, desde a infância, desde a adolescência, estão acima do peso e já fizeram múltiplos tratamentos para perder peso, já foram em vários especialistas, usaram 3, 4, 5 tipos de medicações diferentes, sempre com o mesmo histórico de efeito sanfona, perde peso e reganha peso. Esses casos possuem um componente de memória metabólica muito resistente, voltada para acúmulo de peso e gordura. Então são casos que a gente fala que são cronicamente obesos. Nesses casos, a redução da medicação tende a ser mais complicada e mais lenta. Então, por exemplo, um paciente que precisou emagrecer 20 quilos e já estava há muito tempo acima do peso, vamos dizer que ele tenha perdido esses 20 quilos ao longo de um ano, no mínimo um ano para tentar reduzir a medicação, ou mais. Há casos em que, por experiência de consultório, de vários colegas especialistas também já passaram por isso com certeza, na medida que você vai reduzindo gradualmente a dose da medicação, o paciente ele começa aos poucos a reganhar peso. E aí, o que a gente faz nesse caso? Infelizmente a gente tem que manter a medicação, mesmo que ainda numa dose mais baixa. Mas existe algum risco do paciente viciar na medicação, ter algum problema com relação a efeitos adversos? Na grande maioria dos pacientes não. É aceitável manter essa conduta de prescrever a medicação para manutenção do peso por um longo prazo, às vezes por anos, desde que o intuito seja manter o peso controlado e afastar das complicações relacionadas ao excesso de peso. Então, se você já emagreceu e atingiu o peso que você quer como ideal, não tenha pressa na redução da medicação. A tendência hoje em dia na endocrinologia não é de uma retirada abrupta da medicação. Isso só leva ao efeito sanfona. O ideal hoje em dia é uma redução paulatina, gradual da medicação para que haja tempo de adaptação do organismo e muitas vezes não há um prazo para a retirada da medicação. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram é só dar um like aqui embaixo e se inscrever em nosso canal para receber as nossas atualizações. Lembrando que vocês podem também fazer perguntas e sugerir novos temas para o futuro. Apenas perguntas de fundo pessoal, discussões de casos, condutas médicas é que são proibidas de serem discutidas em redes sociais e aqui no YouTube por conta do Conselho Federal de Medicina proibir esse tipo de conduta, tá ok? Então eu agradeço muito a presença de vocês, um grande abraço e cuidem bem de sua saúde.